Sejam todos bem-vindos para mais esse encontro, onde iremos resolver mais algumas questões sobre riscos voltadas para o concurso da Petrobras. Questão 18. Leia as afirmativas a seguir. No contexto de gerenciamento de projetos, mitigar um risco significa reduzir a sua probabilidade ou a sua consequência. É verdade. Na verdade, no contexto de gerenciamento de projetos, mitigar um risco é você atuar no sentido de reduzir a probabilidade que o evento de risco ocorra, ou ainda, se o evento de risco, se o risco ocorrer, é atuar no sentido de reduzir o impacto desse evento. Consequentemente, essa questão está correta. O paralelismo é uma técnica de compressão de cronograma de projeto que pode ser usada para reduzir o tempo total desse projeto. É verdade, o paralelismo é uma técnica onde, ao invés de você executar as etapas de uma maneira sequencial, você vai tentar sobrepor uma série de atividades, uma série de etapas, ou seja, executar em paralelo. E se isso for possível, efetivamente, você vai reduzir o tempo necessário para realizar o projeto. Consequentemente, a letra A está correta, as duas afirmativas estão corretas. Questão 19. No que concerne ao tema de gestão de riscos, os conceitos correntes na literatura sobre o tema, incluída a mais recente abordagem feita pela ISO, pela norma ISO 31000, define a avaliação de riscos como a adoção de medidas corretivas para neutralizar ou mitigar eventos que possam impactar os resultados da organização. Não, isso não é avaliação de risco. Isso aí é controles reativos e controles preventivos, B. Elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco para dar origem ao risco. Não. O que dá origem ao risco são causas. As causas dos eventos de risco. Consequentemente, não tem nada a ver com a avaliação de riscos. C. Processo de comparar os resultados da análise de riscos com os critérios de risco para determinar se o risco e sua magnitude é aceitável ou tolerável. Já voltaremos nessa questão. D. Conjunto de medidas preventivas para evitar ou reduzir a ocorrência de eventos que possam ensejar riscos à organização. Novamente, isso aqui são controles preventivos que se utiliza uma vez identificado o risco residual, ou seja, aquele risco inerente ao processo, no sentido de reduzir a probabilidade de ocorrência do evento de risco. E processo de tomada de decisão exclusivo da alta direção, não. Na verdade, a avaliação de risco não é um processo de tomada de decisão. A avaliação de risco é um processo de consideração de que maneira que você vai lidar com o risco. Então, vamos voltar aqui na letra C. Processo de comparar os resultados da análise de riscos. O que é a análise de riscos? A análise de risco basicamente é o seguinte: você tem um determinado processo, um projeto, você identifica os riscos desse projeto ou desse processo. A partir daí, para cada um desses riscos, você vai ver quais são as causas, quais são as consequências, qual é a probabilidade dessas causas resultarem em um evento de risco e qual é a probabilidade desse evento de risco gerar uma consequência e ter um impacto. Então, com essas duas informações, com a probabilidade, e a gravidade que você vai ter do impacto, o produto dessas duas informações vai te dar o risco. E o que você faz nessa fase então é o quê? É comparar o risco que você encontrou para uma determinada situação, e vai comparar isso aí com o que é aceitável ou tolerável. Ou seja, o risco que você encontrou, ele é admissível pela sua organização, ou seja, a sua organização admite que é possível aceitar aquele risco, que aceitar aquele risco é melhor do que alocar recursos para evitá-lo. Então vamos dar um exemplo rapidinho para isso aí. Quando você tem uma rodovia federal
que a rodovia federal diz que a maioria das rodovias federais a velocidade permitida de 80 km por hora, isso aí é o quê? Isso aí é o apetite ao risco do Departamento Nacional de Trânsito. Né? E só que ele chegou e disse o quê? Ele falou, olha, eu aceito 80 km por hora e ainda vou te dar uma margem, que vai ser a tolerância de mais de 10%. E a partir de 88 eu vou multar. Então observe que enquanto estiver abaixo do aceitável e do tolerável, ele não faz nada. Ele só vai tomar medidas a partir do momento que ultrapassa desse aceitável ou tolerável. Consequentemente, a resposta aqui é a letra C. Então, voltando, né, a avaliação de risco é uma das mais importantes da gestão, porque é ela que vai definir, né, como é que você vai se portar diante do risco, se você vai aceitar ou se você vai tomar alguma das outras medidas previstas. Suponha que determinada organização pretenda adotar um sistema robusto de gestão de riscos, utilizando os conceitos trazidos pela norma técnica ABNT ISO 31000, gestão de risco. O primeiro passo, então, é a própria compreensão pelos integrantes da organização do conceito de risco, que nesse contexto corresponde a consequências e impactos não mensuráveis de ações, não é isso. A potenciais consequências negativas de um comportamento inadequado, também não tem nada a ver com isso. Eventos que estão fora da governabilidade da empresa, também não é isso. Na verdade, toda atividade ela tem risco, não são somente os que estão fora da governabilidade. Condições de atuação da organização que no cenário em que se situa, quando essa se mostra adverso, também não. Na verdade, todas as atividades têm risco. O que você faz é avaliar o tamanho desse risco. E por último, ao efeito da incerteza nos objetivos, cujas consequências podem ser positivas ou negativas. Perfeito. É isso mesmo. O risco é o quê? O risco é exatamente o efeito da incerteza com relação aos resultados possíveis de um objetivo. E esses resultados eles poderão ser positivos ou negativos. Não é verdade? Então é essa variabilidade em torno de um valor desejado, em torno de uma meta, é isso que nós denominamos de risco. Bem, pessoal, com essa última questão, totalizamos 20 questões que respondemos para vocês até esse exato momento. Né? Eu olho para esse homenzinho aí, vejo esse buraco na frente e fico pensando, gente, o risco está presente em todo lugar. Ele trabalha aí, né, e ele jamais lembraria que, na verdade, tem um buraco na frente dele que ele pode cair nesse buraco. Né? Bom, eu desejo que vocês, dentro do possível, encaminhem suas dúvidas, suas sugestões, o que vocês gostariam, que tipo de questão que vocês gostariam de ver tratada, tipo de situação que vocês gostariam de ver discutida, que nós estamos aqui exatamente para isso. Perfeito? Bom, pessoal, então, se você está gostando do curso, né, encontre-nos no próximo encontro que faremos resolvendo mais questões para vocês. Obrigado.